Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos sentar, igreja do papai. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você que tem uma Bíblia, abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 8. Primeiro nós vamos ler só o versículo 18. Romanos, capítulo de número 8, só o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça, por favor. Ore a Deus, para que Deus te ilumine, para que Deus acalme o teu coração, para que Deus aquiete a tua alma, para que Deus destape totalmente os teus ouvidos, para que estas verdades que vêm da parte do Senhor Jesus Cristo se materialize dentro do teu espírito, para que tu possas viver, esperar e aguardar por aquele futuro glorioso. Eu oro, Deus, que toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, Senhor, seja afastado da nossa mente. Toda incerteza, Senhor, seja empurrado para fora da nossa vida. Porque a fé, ela é a certeza de coisas que não se vê, mas se espera. Obrigado, meu Deus, pela tua sabedoria que será ministrada, sempre foi ministrada e sempre será ministrada aqui nesta casa de oração. Eu oro a Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A glória de Deus esteja sobre a igreja de Deus, e a igreja de Deus, que ama a Deus, que vive para Deus, que espera em Deus, podem todos dizerem amém? Podem dar um aplauso ao Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Senta aí, irmã querida. Vamos sentar todos. Sofrimento presente versus glória futura. Eu tenho investido, sendo orientado, claro, pelo Espírito Santo, sobre alguns temas, né? Você não está no céu, quem lembra? Dias maus, depois de teres vencido tudo, suporta as aflições, quem não passa? Esse é o dia que o Senhor deu, aflições do tempo presente. Então nós falamos, conversamos, ouvimos bastante e ainda estamos ouvindo sobre este assunto, mas eu quero encerrar no próximo domingo, se Deus assim me permitir. Encerrar não, parar, porque a mensagem de Deus
em qualquer assunto nunca se encerra. Sempre nós damos uma parada para que o Espírito Santo fale outros assuntos no nosso meio. Sofrimentos presentes versus glória futura. Primeiro eu quero dizer à igreja que a vida de um cristão deve ser totalmente pela fé. Se você é um cristão, você deve viver totalmente pela fé. Tudo que está ligado a Cristo deve ser ligado à fé. Por quê? Exemplo, nós vamos só ler os versículos para a gente poder entrar na mensagem. Por exemplo, em Romanos 1:5 diz que a obediência é por fé. Romanos 1:5, olha lá, por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentis. Então, a vida de um cristão deve ser totalmente pela fé, obediência por fé. Nós obedecemos por fé. Por que por fé, pastor? Porque às vezes você desobedece, e eu também desobedecemos. Segundo, Romanos 3:22 diz que justiça de Deus mediante a fé. Romanos 3:22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a justiça de Deus é mediante a fé, fé nele. Por exemplo, Romanos 5:1 e Gálatas 2:16 diz que a justificação, nós estamos justificados pela fé. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Gálatas 2:16, Gálatas 2:16 diz a mesma coisa, né? Só Paulo falando para a igreja da Galáxia, Gálatas 2:16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Então, a justificação é mediante a fé. Em Romanos capítulo 11, versos 20, é mediante a fé que você está firme, que eu estou firme. Romanos 11:20 diz, bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeça, mas teme. Viu? Em 2 de Coríntios 5:7, 2 de Coríntios 5:7 diz a palavra que nós andamos por fé, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém. E em Gálatas 3:2, versículo 2 e o versículo 5 diz que nós recebemos o Espírito pela fé. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé que você e eu fomos batizados. E diz também em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se deixar de viver pela fé, de acreditar, nele não se compraz a minha alma. Então agora, depois de ter mostrado à igreja do Senhor e aos ouvintes, aos amigos, irmãos, que nos acompanham diariamente pelas nossas programações de rádio, temos mais de 3.000 ovelhas, provavelmente nos ouvindo agora pelas nossas programações, fora os nossos aplicativos, Facebook, YouTube. Então nós temos aí uma nuvem de testemunhas que estão agora querendo entender esse recado do papai. Agora nós vamos para o texto que nós usamos, Romanos, capítulo 8, versículo 18.
Vamos ler alguns versículos aqui. Isso, fica firme, não dorme não, hein? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Guarde isso. A glória que vai ser revelada é onde? Guarde isto. Guarde isto. Em nós. A ardente expectativa da criação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há um tempo, o que acontece com ela? Geme, suporta angústias até agora. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, o que acontece conosco? Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos, diga gemidos, inexprimíveis. Mas o mesmo, e aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sofrimentos presentes versus glória futura. Paz, saúde e prosperidade para as famílias. Esse texto trata de maneira muito clara, esse que nós acabamos de ler, esta tensão que existe na vida do cristão. Tensão do sofrimento presente com uma glória futura. No momento em que você e eu estamos sendo assolados por amargos sofrimentos, mas o mundo todo está bebendo desse cálice amargo. Não é só os cristãos, o mundo inteiro está passando bebendo esse cálice amargo. Esse é um tempo de grande angústia entre todas as nações, entre todos os seres humanos. É um tempo de grande perplexidade entre as famílias, entre os povos. Estamos sendo assolados. Você sabe que nós estamos vivendo aí uma pandemia. Quem tem consciência disso? E você, não sei se você já conversou com algum médico sobre isto. Eu já tive a oportunidade de conversar com um médico que teve isto, e que eu fui me consultar, que eu também tive 2 vezes, e ele disse do sofrimento que essa enfermidade, que essa doença, essa pandemia causa no corpo do ser humano. Mesmo depois que você tem ele, o teu corpo fica danificado por alguns tempos. E nós passamos também por uma vacina que não teve uma comprovação, um estudo acurado para... Você sabe disso? Que nós fomos cobaias. Quem sabe disso? Então,
Estamos sendo assolados por pandemia. Estamos enfrentando talvez uma das maiores agudas crises econômicas dos últimos séculos. Você vê o salário, como dizia aquele apresentador, é isso. E as coisas desse tamanho. Quem sabe disso? Não. Certamente, quase todos sofrerão os barros desta grande crise. Todos nós, todos os seres humanos vão sofrer os barros. Ela vai encostar em alguém. Ninguém vai passar ileso. Estamos enfrentando sofrimentos que decorrem desta crise, que decorrem desta enfermidade. Você sabe que muitas pessoas estão com fobias, de medos, pessoas estão trancadas até o dia de hoje dentro das suas casas, igrejas que até o dia de hoje não voltaram a congregar. Quem sabe disso? A maioria do povo, tudo ainda de máscara, sabe, ninguém, sabe, acredita, todo mundo ainda com medo. Certo que se você está resfriado, você deve usar máscara mesmo, para evitar de contaminar alguém com o teu resfriado. Vou voltar aqui. Estamos sendo assolados por uma pandemia, estamos enfrentando talvez uma das maiores agudas crises econômicas dos últimos séculos. Certamente, quase todos sofrerão os embargos desta grande crise. Enfrentaram os sofrimentos que dela decorrem, dessa situação. O texto que nós acabamos de ler trata que o sofrimento de agora, do tempo presente, não pode ser comparado com a alegria e o gozo e com a recompensa e com as bem-aventuranças que nos aguarda, que aguarda o povo de Deus. Então existe um sofrimento, mas existe um gozo, existe uma recompensa, existe as bem-aventuranças que está nos aguardando. Quem crê nisto, irmão? Você viu, quando eu comecei a mensagem, eu falei que tudo que está ligado a Cristo é pela fé. O sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento da humanidade, o sofrimento da igreja, o sofrimento dos povos, é apenas um estágio da caminhada. É um estágio da nossa caminhada. Se você percebe, o povo de Deus foi tirado do Egito e na caminhada teve sofrimento. Então, o sofrimento é apenas um estágio da caminhada, é apenas um deserto da nossa trajetória. Se diz amém por isso. Mas nós não ficaremos nele, irmãos. Passaremos por ele. Não estamos ao rumo ao fracasso. Nós não estamos caminhando para o fracasso. Não estamos caminhando para a derrota. Não estamos, mas estamos ao rumo da glória de Deus. Estamos ao rumo de uma glória futura. O rumo à glória futura. E esta glória futura não tem dor, não tem choro, não tem luto, não tem sofrimentos. O apóstolo Paulo, ele trata neste texto de uma espécie, eu achei muito interessante essa frase, essa palavra, uma sinfonia de gemidos, uma orquestra de gemidos, aqueles instrumentos tocando só música triste. Então, a humanidade, o mundo está passando por essa sinfonia de gemido. Ele vai tratar em primeiro lugar do gemido da criação. Põe lá no versículo 22, irmão abençoado. Porque sabemos que toda, então é um gemido da criação. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então diz que a criação, como é que ela está, o que é que ela está vivendo? Gemidos. Este gemido
atinge também a natureza. Diz a Bíblia que em virtude da queda dos nossos pais, ou seja, Adão e Eva, lá no livro de Gênesis 3, 17 ao 19, olha o que aconteceu com a terra. Livro de Gênesis 3, versículo 17 ao 19. E a Adão disse, Deus falou para Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. O que aconteceu com a terra, igreja? O que aconteceu com a terra, igreja? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Até o 19. Ela produzirá também cardos. Olha para cá, irmão. Ela produzirá também. Quer dizer o quê? Que até então ela não produzia cardo, espinho, ela não produzia. Então ela diz, por causa da desobediência dele, olha, a terra produzirá também. Não tinha até então, até antes do Adão errar, fracassar, aonde eles viviam, não tinha cardos, abrolhos, e tu comerás erva do campo, e do suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, Adão fracassou em virtude da queda dos nossos pais, Adão e Eva. Deus fez o que com a terra? Põe lá no 17, deixa lá no 17. Deus maldita é a terra que só produzia coisas boas quando Deus criou, só produzia coisas boas, passou a produzir espinhos, passou a produzir carbos, abrolhos, e o homem que se deleitava no seu trabalho, agora ele precisa comer do seu pão com o suor do seu rosto. Você vê que quando acaba o dia nós estamos esbagaçados, mas não era assim no começo. Deus não fez o homem para cuidar do jardim e no terminar o dia esbagaçado, não, porque na virada do dia o Senhor aparecia para o homem e conversava com o homem. Então Deus não fez o homem para se matar de trabalhar como nós nos matamos de trabalhar. Às vezes, em um ano nós envelhecemos 5 anos por causa do trabalho, por causa da preocupação, por causa dos espinhos, dos carbos, dos abrolhos que foram colocados na terra. Então, repito, o homem que se deleitava no seu trabalho, agora precisa comer o seu pão com o suor do seu rosto. Então, ninguém deve viver às custas de ninguém. Todo mundo tem que comer do pão do suor do seu rosto. Amém? E a natureza, ela se contorce. Ela se contorce. Se você pode perceber, a natureza está sofrendo dores. A natureza está também gemendo. O que é isso, pastor? O senhor está ficando maluco? Terremotos, maremotos, secas como nunca, enchente como nunca. Quem tem reparado isso? Lugares, o frio dobrou. Em outros lugares, o calor aumentou 100%. Quem está acompanhando isso? Então, a natureza, ela se contorce de cólicas intestinais. Ela está se contorcendo. Essa revolta do mar, sabe? O mar avançando, derrubando as casas. Quem vê isso? Quem acompanha? Eu tenho que perguntar, porque muita gente não acompanha essas coisas. Acompanha novela, futebol, sabe? Essas coisas aí. Mas essa realidade que se passa na nossa terra, muitos cristãos não acompanham. Os tsunamis,
os vulcões, os tufões, os furacões, as enchentes, as secas, os maremotos, terremotos, tudo isto é a natureza se contorcendo. Às vezes eu vou pescar pela Baía de Guanabara, pelas baías, né, assim, Baía lá de Mangaratiba, você vê aquela lixarada, aí daqui a pouco vem um vento e começa a mexer com aquele lixo, sabe, é uma revolta, dela olhar para o homem e ver o homem destruindo, o homem depois que pecou, que foi amaldiçoado a terra, a vida do homem hoje é destruir a terra, ele tanto se destrói assim, com cigarro, com drogas, com bebidas, com sexo ilícito, com pornografia, com adultérios, com fornicações, com mentiras, com glutonarias, como também quer destruir, e a natureza se contorce. Quando você vê a natureza sendo assolada por epidemias, por situações que trazem angústia e dores, quando você desabou o morro, desabou as casas, centenas de famílias foram mortas, não é isto? Parece que todo ano repete a mesma coisa, parece que a gente já sabe a data da calamidade. Quem é que acompanha isso? As datas da calamidade. Tudo isso retrata a gravidade do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do homem quando pecou. Diz a palavra do Senhor que a natureza está gemendo. Ela não está gemendo, se contorcendo com ventos. Tudo isto é Deus no controle. Ventos. Então a natureza, ela não está se contorcendo por causa do desespero. Ela não está desesperada, nem por pânico. Ela sabe o que está prestes a acontecer. Até a natureza sabe o que vai acontecer. E o que vai acontecer, pastor? Romanos 8:21. Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como que a natureza está se tornando uma personalidade com entendimento? A natureza ela tá tendo uma personalidade com entendimento, com razão e com sentimento. A natureza ela está percebendo, alguns cristãos não percebem, mas a natureza está percebendo que o fim está chegando, irmão. Que Jesus está voltando. Que vai haver algo que o Paulo falou lá em Romanos 8:18. Não precisa pôr lá agora não. Há uma glória que há de ser revelada em quem? Então ela entende, a natureza entende que quando o Senhor Jesus Cristo vier na sua glória, para buscar a sua noiva, para resgatar a sua igreja, para levar a sua igreja para uma glória eterna. Nós estamos caminhando em direção a uma glória eterna, igreja. A própria natureza será liberta deste cativeiro da corrupção que ela está sujeita. A natureza, quando ela se revolta, então diz que haverá, ela está percebendo que a qualquer momento um novo céus e uma nova terra está breve a chegar. O profeta Isaías, capítulo 65, 17. Isaías 65, 17. Ele diz assim: pois eis que eu crio, o que, irmãos? Novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas.
Então, a natureza está percebendo isto. Ela está se contorcendo. Os mares estão agitados, os ventos, arrancando telhados. As pessoas constroem suas casas e as pessoas vão, eu quero ir para os Estados Unidos. Olha, tem uns lugarzinhos lá abençoados que todo ano as casas voam e depois tem que fazer outra. As pessoas que moram aqui no Brasil, mesmo lá no alto morro, o vento bate, está lá às vezes um barraquinho que o vento passa pelas gretas e o barraquinho fica lá, permanece. 2 de Pedro 3, 12, 13, põe lá, irmão. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, versículo 13. Esperando, apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos. Esperamos ou não esperamos? Esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. Aí. Então, haverá um novo céu. Então, a própria natureza, ela será libertada desse cativeiro da corrupção que ela está sujeita. Por isso que ela reage desse jeito. Ela está reagindo porque ela está percebendo a transformação, o grande, maior evento desta terra que vai acontecer, irmãos. A igreja de Deus, nesta jornada, aqui no mundo, aqui na terra, até a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo, também está gemendo. Cadê a igreja que geme? Estamos gemendo. A igreja passou por tantas lutas. A igreja passou por tantos sofrimentos, por tantas perseguições. A igreja, como tantos, enfrentamos a hostilidade do mundo. Crente, olha lá, esses crentes, esses nojentos. É isso que falam da gente. Eles acreditam em Deus. Eles querem seguir, viver uma família tradicional que Deus criou. Que coisa horrível. A família tradicional está defasada. Ai. Então, sofrimentos, a igreja passa, perseguições, com tantos enfrentamentos, com hostilidade, o mundo, com a fúria de Satanás, com a realidade do pecado que tenazmente nos assedia. Tudo isso nos faz sofrer, pelo menos a mim faz, não sei se é você. Tudo isso arranca de dentro de nós um gemido, arranca dentro de nós um gemido doloroso. Nós também estamos gemendo como igreja. A igreja está gemendo. Diga, a igreja está gemendo. A igreja está sofrendo. Diga, a igreja está sofrendo. Enquanto ela caminha por esse mundo, ela não está imune à dor. A igreja. Ela não está distante dos sofrimentos. A igreja não está. Ela não está ilesa aos gemidos. Que marca a nossa jornada. Isto tudo aqui está marcando a nossa jornada na terra. Gemido, dor, sofrimento. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 23...
Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Nós gememos, não porque queremos uma casa nova, não porque queremos. Tem gente carnal demais que geme por causa de casa, por causa de carro novo, fica deprimido porque não trocou de carro, porque não conseguiu comprar aquela coisa, aquele outro, aquele celular. Pô, a Bíblia diz que, para trás, irmão, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Olha o gemido verdadeiro da igreja, gememos em nosso íntimo, olha lá, aguardando a adoção de filho. Então, o nosso gemido não é por causa das coisas que acontecem na terra, não é porque eu não consegui comprar, não é porque eu não consegui comprar uma casa, ou consegui um carro, ou consegui um novo emprego, ou que eu consegui um salário de magnata, ou que eu consegui aquela vaga. Não. Tem gente que geme por isso. Mas o verdadeiro gemido da igreja, ela está aguardando a adoção. Esse gemido, nós estamos aguardando a adoção. O que mais? E a redenção de quem? Então nós estamos no aguarde, na mesma dimensão de gemidos da criação. O gemido da igreja não é de desespero. O meu gemido como igreja não é de desespero, mas é um gemido de aguardar por algo que vai suceder. O que vai suceder? A adoção de filhos e a redenção. Esse aqui já praticamente alcançamos, que é a adoção. Já fomos adotados. Agora estamos aguardando a redenção de quem? Diga, a redenção do corpo. Então esse é um gemido, não é um gemido de desespero porque você não conseguiu comprar aquilo. Oh meu Deus, a minha vizinha entrou com uma TV lindona e eu não consegui, sendo crente mais tempo do que ela na igreja, não consegui. Olha, tem gente que fica gemendo por essa coisa aí, se entristece por isso. Tem gente que se entristece. Eu fiz uma inscrição, eu não passei, como pode? Eu sou fiel, eu estou sempre no culto, e como pode? Não dá para entender um negócio desse. Não é esse, não. Aonde você estiver, Deus estará com você. À noite ou de dia, Deus estará com você. No sol ou na chuva, Deus estará com você. Então, esse gemido da igreja não é um gemido de desespero. As pessoas estão gemendo de desespero porque elas estão ansiando por coisas, matéria, coisas humanas, que não é pecado você querer ter, não é pecado, mas isso não tem que fazer você se contorcer. Cara, se você conseguiu, amém. Se você não conseguiu, amém. Podia estar aqui, oh meu Deus, minha esposa está sentindo mal, já tem uns dias aí, eu passei 18 dias, quase que embarquei para o terceiro céu, e agora minha esposa aí com essas situações, eu poderia estar gemendo por causa disso. Não, eu estou aguardando a redenção, porque só vai passar quando isto acontecer, irmãos. Só quando houver isto aqui, redenção, diga redenção. Fora disso, não é dor, é sofrimento, é gemido, é contorção. A Terra, o planeta Terra está respirando. Ele sabe que está prestes a acontecer. A Terra está percebendo que está prestes a acontecer. E o que está prestes a acontecer, meu pastor? Paulo escrevendo à igreja da Tessalônica, do capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, me dê agora 15 minutos. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 13.
Deixa eu te passar boas notícias. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que já morreram, né? Paulo chama essa morte, ele não chama de morte, ele chama de sono, porque ele sabe que todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Isto é um fato consumado. Ou você ressuscita para a vida eterna, ou você ressuscita para a condenação eterna. O mundo está aí, achando que podem viver do jeito que eles querem. Você acha que essas pessoas que fazem essa maldade com outro ser humano, que roubam o dinheiro do Brasil, que sequestram os bens, que vivem de propina para cá, você acha que essas pessoas, elas podem até passar por um STF comprado, mas elas não vão passar pelo tribunal de Cristo, irmão. Elas não vão passar ilesa pelo julgamento de Deus. Não vão passar. Mas elas não acreditam. Aquele povo do tempo de Noé também não acreditavam. E pereceram todos. Toda a vida desapareceu naquele tempo. Não sobrou nenhuma vida, a não ser Noé e mais 7 pessoas. O que Deus falou, Ele cumpriu. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Não tem fé? Não tem esperança. Para não vos entristecerdes como quem não tem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu, quem crê nisto, irmão? Você não estava lá não, hein? Você não é testemunho ocular, você não estava lá. Você acredita no que está escrito? Jesus fala para você, bem-aventurados são vocês que não me viram, mas creram em mim. Nós seremos muito mais felizes do que aqueles que viram Cristo e o negaram. Nós não o vimos, mas nós cremos em tudo que está escrito. Eu creio. Quantos que acompanham esta fé? Se Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá da onde? Dos céus, e os mortos em Cristo, os mortos em primeira ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo pensando que estaria vivo, né? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com quem? Com o Senhor. Agora, consolai-vos, pois, uns aos outros, com o quê? Qual palavra? Essa que acabamos de ler. Então eu não posso enganar você, dizer, oh meu irmão, Deus está te abrindo uma porta, oh irmão, Deus está fazendo isto, oh Deus está mudando teu marido, oh Deus está convertendo teus filhos, oh Deus está isso, oh amanhã vai ter uma boa notícia para você, oh teu telefone. Não. Eu não posso te consolar com mentiras, eu tenho que te consolar com a verdade, que eu sei que esta verdade aqui vai acontecer a qualquer momento, irmãos. Isto eu sei, que isto aqui, por isso que o consolo da igreja, volte para Romanos 8,18. Olha o que ele diz. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, sofrimento, dor, gemido, não pode ser comparados com a glória que há de ser revelada
em quer dizer dentro, em nós. Ou agora você vai ganhar mais. Ou Deus está te dando uma empresa, mais uma e mais uma. Não! Que Deus te dê, não, que você trabalhe para você ter isto, porque é do suor do nosso rosto que você come. Então ele diz que há uma glória, diga assim, há uma glória que há de ser revelada. Diga, há uma glória que ela será revelada em nós. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 de Coríntios 4, versículo 17. Olha o que ele disse ali. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, irmão, por favor, bota na outra versão para mim, 2 Coríntios 5, por favor. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca, aqui essa versão chama o nosso corpo de barraca, em que vivemos, que é o nosso corpo aonde? Aqui na terra, uma barraca. Isso aqui é uma barraca. Algumas Bíblias dizem que é um vaso de barro, uma barraca. Ali na outra diz que é o tabernáculo terreno. Tabernáculo. Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez. Ela durará até quando? Para sempre. Por isso gememos. Olha aí o gemido de novo. Por isso gememos. Por que gememos? Enquanto tivermos aonde? Nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Não sei se você está aí recebendo isso, entendendo isto. Eu estou te consolando, sabe? Porque eu sei que o mundo está em crise. Coisas ruins, que parecem ruins, vão suceder. Se você for daqueles que aprecia muito os que os olhos veem, você vai ter muitos prejuízos. Nós teremos muitos prejuízos se ficarmos apreciando os que os olhos estão vendo. E quando nos vestirmos com ela, não ficaremos sem corpo. Gememos aflito enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livre do nosso corpo terreno, mas que desejamos é receber o que, irmãos? Um corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. Põe lá, irmão querido, em 1 de Coríntios 15, na Almeida, tá, irmão?
1 de Coríntios 15, 19. 1 de Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a qual vida? A esta vida, somos, não seremos. Ele não está dizendo que seremos, ele está sentenciando quem vive como cristão, só esperando por benefícios aqui. Olha como é que essa pessoa vive. Você conhece algum crente que é isso aqui? Quem conhece? Somos os mais infelizes de quem? De todos os homens. Versículo 51. Vamos começar do 50, irmão. Vamos terminar. E isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o quê? Não tem nada a ver. Ah, Deus é com ele porque a vida dele é boa, a vida dela é tranquila. Oh, não, provavelmente, se você tem Deus, a tua vida é mais agitada de quem não tem. Se você tem Deus, o Espírito Santo, os conselhos do céu, tua vida é um agito só. Você se injuria com muita coisa. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando, eu vou te dizer um segredo. Vai deixar de ser segredo, né? Quando ele fala, por isso que eu não revelo nada. Paulo, a ele foi dada a revelação. Então, a minha interpretação, a minha revelação. Ou eu entendo sim. Eu escutei um irmão, um pastor pregando, falou, ou existe essa interpretação, mas eu não sei se essa é a verdadeira, mas existe uma essa aqui, mas essa também, mas eu fico com essa. Aí eu estou fora, irmão. Eu estou fora. Eu fico com essa que está aqui. Ter várias interpretações de várias... E eu não fico com essa, eu fico com essa, não, eu fico com essa que está aqui escrito. Essa aqui eu fico. Olha o que essa diz, Paulo. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos quantos? Todos. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, aquela palavra lá de Tessalonicenses, né? E os mortos ressuscitarão, como é que vai ressuscitar? Porque o nosso corpo hoje, ele não é incorruptível, ele é o quê? Corruptível. Você vê na política, muitos desses homens que se tornaram corruptos hoje, não se tornaram corruptos. A carne do homem é corrupta. Todos os dias você recebe proposta para se corromper, para trair sua esposa, para trair seu marido, para pegar um dinheirinho, para fazer um servicinho sujo, para mentir. Todos os dias nós somos, a nossa carne nos incita a isto. Então por isso que ele está falando, os mortos não vão ressuscitar com o mesmo corpo, eles vão ressuscitar com o corpo incorruptível, ou seja, pode oferecer dinheiro, pode oferecer propina, a melhores propostas, não vai haver espaço para o sim, para o mal. Então, porque o corpo quando surgir de novo, vai surgir incorruptíveis, e nós seremos como? Transformados. Agora, irmãos, porque é necessário, diga assim, é necessário. O que é necessário? Que este corpo, qual corpo? Diga, o meu. Toca nele, diga, o meu. É necessário que este corpo, o meu, que é o quê?
Então você não diz, eu sou incorruptível. Para. Você é corrupto. O corpo corruptível. Então, é necessário que aconteça que o corpo corruptível se revista de quê? Da incorruptibilidade. Então, o corpo corruptível que se corrompe vai ser transformado num corpo que não se corromperá jamais. E o corpo que é o quê? Que morre, nós fazemos de tudo para ele não ir, né? Sente negócio, vamos lá no cardiologista ver se está bom o coração, e o que está acontecendo? Estou tonto, estou passando mal, vamos ver, corre lá. Que a gente fica torcendo para esse corpo que é mortal, que vai morrer. Vai morrer. Paulo escreveu aos Hebreus, acho que é 9:27, ele diz, ao homem, ao ser humano está ordenado por Deus morrer. Então nasceu, está na fila de morrer. Uns morrem com 100, outros com 80, outros com 30, outros nascem e morrem. Quantos já viram nascer e morrer? Porque já nasceu. Não deixou de cumprir a palavra do Senhor. Porque ele falou, ao homem está ordenado nascer uma só vez e morrer uma só vez. Então ele nasceu, pimba, se Deus chamou. Assim como o homem está ordenado, isso, irmão, obrigado. Morrer uma só vez, depois disto aguarda o juízo, a recompensa. Volte para lá. 15. Coríntios, né? 1 de Coríntios 15, 52. 5:2. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é um corpo mortal se revista o corpo mortal se revista de quê? Jesus, quando estava como Jesus de Nazaré, ele tinha o corpo mortal. Sendo Deus, mas ele não se usurpou ser igual a Deus, que ele estava ali na função de filho, de resgatador. Ele veio para pagar o preço. Ele veio para reconciliar o povo de Deus com Deus de novo. Porque nenhum homem, diz a Bíblia, que todos pecaram e destituídos, todos foram da glória de Deus. E diz a Bíblia que Deus olhou e não encontrou ninguém justo nessa terra para fazer esse trabalho. Então diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de glória. O que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós teremos um corpo igual aquele que Jesus, estava os discípulos todos assustados depois que Jesus morre, não apareceu ainda para eles estavam reunidos numa casa, com medo, né? Alguém batia na porta e eles ficavam assustados. De repente Jesus não queria nem assustá-los, entrou pela parede. Quando eles olharam para o lado assim, quem estava lá no meio deles? Dizendo, paz esteja convosco. Quem? Cristo, que tinha o corpo mortal, que se revestiu de quê? De imortalidade. E quando este corpo que é corruptível, esse corpo é corruptível. Por isso às vezes você fala uma palavra e você não cumpre. Pastor, é o demônio que me pega. Não é o demônio. É esse corpo como? E a gente não vigia, né? Se a gente não vigia, as nossas palavras ficam no vento. E quando a gente deixa de dar importância para aquilo que nós falamos, nós perdemos toda a nossa moral. Porque eu tenho para mim assim, a minha palavra vai diante de mim. O que eu digo me representa. Não só o que eu digo e o que eu faço. Então quando ele diz, quando este corpo corruptível, vai acontecer o que, igreja? Vai se revestir de incorruptibilidade, e o que morre, se revestir da imortalidade. Então, se
se cumprirá a palavra, aí se cumprirá a última palavra, ou seja, o último inimigo que será derrotado, que se chama a morte, que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o que você faz, chama um trabalho, não é em vão. Às vezes o nosso trabalho é para o patrão, às vezes a mulher faz um trabalho magnífico dentro de casa, o homem nem olha. Às vezes o homem faz um trabalho maravilhoso para a esposa, e a esposa nem olha. Então diz que o que nós fazemos envolvido no Senhor, diz que não é à toa. Então eu quero terminar com esses 5 minutos que eu tenho na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 20 e o 21. Filipenses 2, Filipenses 2 não, Filipenses 3. Pois a nossa pátria está onde? Pensa nisso, irmão. Quando você tentar destruir a sua vida, sabe, morrer por causa de conquistas, né? Estava escutando alguém falando assim: pelo meu filho, pela minha filha, eu faço tudo que eu puder fazer, até além, sabe? As pessoas estão se matando. Muitas das vezes a gente quer promover, dar ao outro aquilo que nós não tivemos no nosso nascimento, Mas olha o que gerou. Você que tem mais de 50 anos, olha quem é você. Se tua mãe e teu pai foi rígido contigo, te deixou você ficar no desespero, às vezes até passar vergonha. Quantas vezes nossos pais nos panhavam no meio do grupo pelas orelhas? E vimos envergadinho, irmão. Vimos envergadinhos. Hoje, se você falar com essa, desculpa aí, garotão, com essa geração Nutella, é uma geração Nutella, porque está sendo criado com chocolate. Tem que dar chocolate amargo. Chocolate saudável é chocolate amargo. Chocolate doce é açúcar. Então, infelizmente, nossos pais pegavam, nos torciam as orelhas e vínhamos quietinhos. Beliscão, corre. Quantas vezes levei cipuada nas costas de vara de goiabeira? Quantas vezes minha mãe enrolou com o cinto enroladinho, pensei que o cinto era desse tamanho, o cinto era grande, enroladinho, ela assim, passa, tá bom, eu estou pensando que eu vou passar, e a chibata abriu, flap, tchum. Hoje, se uma mãe fala alguma coisa para o filho, ela, cala a tua boca, que a senhora não sabe de nada, e quem está me educando é a Anitta. Quem está me educando é o cabelo colorido, como é o nome dele? Como é o nome? Cabelo colorido. Como? Felipe Neto. Ai, quem está me educando é o Felipinho Neto. Hã? É Lucas? Não sei lá, deve ser neto do Satanás ele. Porque alguém que leva as crianças para o mal, para o erro,
Estava olhando um debate que eu vi na rádio, na TV Jovem Pan, é um que tem um tupetinho assim, e ele dizia assim, se meu filho quiser, ele tem 3 anos, se ele quiser pôr uma calcinha, quem viu isso? Aí o rapaz do outro lá falou, Deus que me livre, você está maluco, rapaz? Não, se meu filho for pôr uma calcinha, eu arrebento ele. Pego ele, bato nele, grito com ele. Então você viu como é que está a terra. Se você ficar parado, olhar isto, diz que a tua pátria, a minha pátria está lá em cima. A nossa moradia, nós estamos caminhando, irmãos. É duro, é sofrimento, é desespero, é angústia. Não por causa das coisas que não temos, porque gostaríamos de ter um monte de coisa. Quem gostaria de ter outras coisas que não tem? Levanta a mão. Seja sincero, irmão. Levanta a mão. Você gostaria de ter o carro velho que você tem? Claro que não, você gostaria de ter um carro novo. Então não vai falar que eu não gostaria. Claro que gostaria. Mas não precisamos sofrer porque não temos. Não precisamos sofrer, porque a nossa pátria, aonde nós nascemos, está onde? No céu, de onde também aguardamos quem? Como é? Ele é Salvador, que ele se chama Santo Antônio de Assis, São Jorge, São Benedito, Nossa Senhora, Madalena. Não! Como é o nome do nosso Salvador? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. É esse que vai nos buscar, é esse que vai voltar. Terminamos. O qual transformará. Ele não vai vir buscar esse corpo aí. Esse aqui, Deus que me livre. Aí, viu? O corpo não aguenta. Nosso corpo não aguenta. Então não é esse que Jesus vai levar. Ele vai fazer uma transformação. Diga, transformação. A transformação é um processo. A lagarta, para sair de dentro do casulo e virar uma borboleta, não precisa de um milagre. Ela não precisa de um milagre. Ela precisa de aguardar um processo. Você e eu estamos aguardando isto aqui. É isto aqui que nos faz andar sobre esta terra e evangelizar. É por causa disto aqui que nós pregamos e damos testemunho de Jesus Cristo. Não, pastor, as pessoas elas só vão querer saber da nossa igreja se eu tiver posse, bem, chegar lá com um carro novo e bebi. E ele tocou de carro. Onde é a sua igreja? É assim mesmo que fala, né? Você chega com alguma coisa nova. Ih, você é crente. Onde é a sua igreja? É assim que faz? O qual transformará o nosso corpo. Que é de quê? É de humilhação. A minha esposa boazinha ontem, boazinha. Ficamos no sol, igual o passarinho. Já viu o passarinho no sol, abre as asas assim? Cara, estiquei a perna agora, me deu cãibra, meu irmão. Tá vendo? Corpo de humilhação da cãibra. Transformará, diga assim, transformará. Ele vai transformar. Então, enquanto você está por aqui, enquanto eu estou por aqui, nos contorcendo, eu não estou me contorcendo porque eu quero alguma coisa a mais do que eu já tenho. Quem tem casa aí? Não, deixa eu perguntar de novo. Quem mora debaixo da ponte? Levanta a mão. Ninguém. Então todo mundo tem uma casa. Quem não comeu ontem? Então todo mundo tem comida. Quem andou nuzão ontem na rua? Ninguém. Todo mundo tem roupa. Então você tem tudo que você precisa. Você já tem tudo que você precisa. Paulo falou, se você tiver pão e veste, fique contente. Nem o pão nem a veste você leva. Quando você for transformado, e eu, num corpo glorioso,
Já viu aqueles filmes do arrebatamento? Pum, a roupa fica. Pum. Lá tem um traje. Lá deve ter um traje especial. Diz que a roupa será branca. Transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória. Então, amados, terminamos dizendo aos irmãos, há um sofrimento aqui. Mas não é por faltar alguma... Pô, pastor, eu estou com uma dor aqui. Puxa, quantos anos você tem? 70. Ah, tu quer ter o quê? Tu tem corpo de quê? Tu está pensando... Olha, quantos anos tem teu filho aí, irmã? Tem dor na coluna, garoto? Ele tem dor na coluna? Viu? Olha o garoto, quantos anos tem? 8. Você tem 50, 70 e quer ter um corpo de garoto. Ah, eu não consigo dormir à noite. Ele dormiu a noite toda, não dormiu? Ah, e a gente que tem idade, a gente fica igual um zumbi. Para não ser um zumbi, tem que tomar aquele sossega-leão. Cai para trás. É por causa do corpo, irmãos. Diga, o meu corpo é assim. É assim, é de humilhação. Vai ser transformado. Diga assim, vai ser transformado. Dor, você vai sentir dor. Você vai sentir dor. Quem sente dor? Deixa eu ver, só a irmã. Não sente dor? Não sente, não. Só o menino lá que não deve sentir. Todo mundo. Cansaço. Eu estou cansado. Poxa. Todo mundo aqui é gente mesmo, hein? Graças a Deus, todo mundo aqui é gente. É isso que a gente vai viver aqui. Enquanto estivermos por aqui, Pedro falou que nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos passando. Estamos indo de volta para casa. Diga, eu estou indo de volta para casa. Vamos aguardar, agradecendo ao Senhor, vamos? Assim seja, irmãos. Assim seja. Glórias a Deus. Fiquemos de pé todos, por favor, em nome do Cristo ressuscitado. Tem aí um momento aí de você expressar o teu louvor, que você quiser, olha, quiser ir no banheiro, vai lá. Vou alugar umas calças plásticas aí para os fraldão, para todo mundo ficar sentado quieto aí.